Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, portanto, venho aqui falar das minhas leituras de março. Eu adorava dizer que sou uma metralhadora a ler, mas não, eu sou alentejana também a ler. Como podem ver, só li 4 livros, se bem que são todos minimamente grandes, tirando se calhar o que eu li no Kobo, que tinha 130 e qualquer coisa páginas, se não me engano. Mas todos os meses não esperem grande coisa de mim, porque eu leio entre os 3, 4, 5 livros por mês. Sim, por mês. E então é mais ou menos isto que vocês vão esperar de mim todos os meses, não muito mais. Tenho a dizer que foram 4 leituras muito boas, umas melhores que outras, mas foi tudo no geral bom. Houve uma que menos gostei, que é uma opinião um bocado controversa, mas eu gostei apesar de tudo. Não é que eu tivesse ficado completamente desagradada e estou bastante feliz porque este ano ainda não tive assim nenhuma decepção gigante, por isso está a correr bem, malta. Ora então, vamos começar com o primeiro livro que eu terminei este mês, que foi nada menos nada mais que Acotar. A Quote of Thrones and Roses, da Sarah J. Maas, que eu tenho a dizer que é lindo e maravilhoso. Basicamente, a Quote of Thrones and Roses fala de Feyre. Deixem-me lá ver se estou a dizer bem, porque... Feyre, sim, no final, para quem não sabe, no final do livro, diz como é que se deve pronunciar os nomes deles. E eu andei a leitura toda a dizer Feyre, e o final é Feyre. Feyre. Este livro fala de Feyre, que fez uma promessa à mãe, antes da mãe falecer, que era tomar conta da família dela, e para isso teria que caçar para alimentar a família, porque senão eles iam acabar por morrer à fome e seria uma desgraça. A família de Feyre é constituída por ela, mais as 2 irmãs e o paizinho dela, que eu não aprecio assim tanto. Mas pronto, pormenores. Então o livro começa com Feyre a ir caçar Ai, agora esqueci-me como é que aquilo se chama. Bosca. Oh my god. Floresta. Desculpem, malta, às vezes passa-me. O livro começa com Feyre a ir à floresta caçar e acaba por ver um lobo, só que ela fica reticente se será verdadeiramente um lobo ou se será antes uma fairy. Para quem não sabe, este livro está recheado de fantasia relacionado com as fairies, que são fadas. Eu ainda estou a superar o facto de eles serem fadas. As minhas amigas da leitura conjunta estão sempre a dizer: Raquel, tu não pensas em fadas, pensas em fairies. Mas tipo, pensar em fadas é tão mais hilariante. Eles são fadas, malta. Eles. Porque tipo, eu sempre vivi a minha vida toda que fadas são as Winx. E agora tipo, temos fadas. São fairies. Fica mais elegante dizer fairies ao invés de fadas. Mas fica aqui o meu testemunho, como eu acho bastante engraçado o facto de eles serem fadas. Ai, sou tão infantil. Então, ela acaba por matar o lobo e só aí depois é que descobre que afinal o lobo era um fairy e era um fairy daqueles que de alta categoria que fazem parte da realeza. No final do dia, a Feyre tem uma surpresa não muito agradável em casa, em que Hide Fairy, dizer mataste o meu amigo Fairy. Por isso, ou morres, ou então vais comigo para Brighton. E então, o que é que acontece? A Feyre vai para Brighton e é aí que tudo começa. E, oh meu Deus! Basicamente, Acotar está cheio de fantasia, está cheio de mistério e romance, principalmente aquele que toda a gente adora, que é Enemies to Lovers. E também tem aqui um triângulozinho amoroso à mistura. Não está tão evidente neste, acho que está mais evidente no segundo, esse triângulo amoroso, mas não deixa de ser bastante agradável.
Eu amei este livro e eu, antes de começar a ler, quando disse pelos stories do Instagram que ia começar a ler, recebi algumas mensagens a dizer: por favor, não desistas desse porque os outros são muito melhores. Ai, esse não é lá grande coisa, mas os outros prometo que são 1000 vezes melhor. Como assim desistir deste livro, malta? Este livro é tão bom e tipo, como assim este é o pior? Eu nem quero imaginar os próximos. Eu amei este livro e dei-lhe 4,5 estrelas. E porquê é que eu não dei as 5 estrelas? Por vossa causa, porque vocês disseram que este é o pior. Mas também há aqui alguns pormenores que eu também não gostei tanto, porque eu gostei de tudo, na verdade. Eu adorei o final, mas achei o final bastante apressado, porque basicamente nós estamos a história toda à espera de respostas e quando as temos, passa a correr e nós ficamos tipo: ok, eu não acredito que isto acabou de acontecer. E aconteceu. Este livro tem muito mais descrição, pelo menos também disseram logo que este livro é muito mais descritivo que os outros e compreende-se o porquê. Estamos a ser apresentados a um novo mundo fantástico e a umas novas personagens que são fairies e têm orelhas pontiagudas e coisas assim do género, com personagens bastante gostosas à mistura. Relativamente à escrita, eu li este livro em inglês normal, sendo que foi o meu primeiro livro de fantasia puro a ler em inglês e até no geral, porque eu não sou rapariga de ler fantasia. Eu não achei completamente acessível, eu tive que recorrer muitas vezes ao Google Tradutor, mas tipo, that's ok, eu até li bastante bem para quem não está habituada a ler fantasia em inglês e ler em inglês no geral. Eu ainda não li muitos livros em inglês, mas até se lê não completamente bem, mas bastante bem. Foi uma surpresa bastante agradável porque finalmente rendi-me ao hype da ACOTAR e percebi o porquê de vocês adorarem isto, apesar de acharem isto mais fraquinho, mas eu já comecei o segundo e tenho a dizer que é ótimo. E agora já comprei a box, estou à espera que ela chegue para meter algures na minha estante. E já está cheio, não sei onde é que vou meter a box. Mas pronto, enfim, comprei a box, é o que interessa. ACOTAR foi muito bom, gostei bastante e recomendo muito. Mesmo que vocês não sejam fãs de fantasia, porque eu também não era fã de fantasia e agora estou completamente rendida e só quero ler o resto da saga e quero ler mais fantasia e acho que fantasia vai começar a ser tipo o meu baby. Principalmente se tiver Enemies to Lovers. Enemies to Lovers em fantasia é tão mais... Estão a perceber? É isso. Entretanto, tenho a dizer que terminei também A História Secreta da Dona Tarte e este livro também gostei dele, não tanto quanto ACOTAR, mas gostei bastante dele. A História Secreta de Dona Tarte fala sobre a nossa personagem principal, que é o Richard, que vai estudar para a universidade, vai ingressar nos estudos clássicos. Sente que isto é uma turma bastante restrita, de cerca de 5 estudantes, 6 a contar com o Richard, se não me engano. Só que eles são todos completamente fora do comum e têm todos personalidades completamente diferentes umas das outras, mas que acabam por se moldar. E isso é bastante interessante e engraçado até, e acho que foi tipo o ponto fulcral de toda a história que me cativou. Este livro está dividido por 2 partes. Logo no início, no prólogo, nós sabemos que vai acontecer uma tragédia, que Bunny vai falecer e que são os amigos que vão matar, só que nós não sabemos porquê. A primeira parte é uma introdução toda ao Richard ingressar nesta turma, ir conhecendo todos os amigos que estão nessa turma, de conhecermos mais ou menos a personalidade de cada um e o que é que diverge de cada um e acaba por ser giro. E também o que leva ao acontecimento trágico que vai terminar essa primeira parte nesse momento. Na minha opinião, a primeira parte foi um bocadinho mais chata, porque foi um bocadinho mais lenta, porque é aquela toda a parte introdutória e tudo mais, mas o final acaba mesmo boom, tipo, tu precisas de ler mais depois deste final, por isso toca a ler. Então a segunda parte eu despachei-a no instante. Então esta segunda parte acaba por ser mais interessante e mais envolvente, porque é quando tudo começa a descambar, porque eles têm um segredo enorme a guardar e a esconder de
todos, e é então que toda a amizade é posta à prova. Começam a acontecer uns pequenos deslizes que vão dar ao final. E eu tenho a dizer que a segunda parte para mim foi muito mais cativante, porque nós não sabemos mesmo do que é que estamos à espera, o que é que será que a escritora vai fazer para o final, como é que será o final, e apesar de não ser um final completamente tipo uau, meu Deus, isto é tipo crazy, muito bom, não, é um final que é surpreendente porque não estamos à espera, mas é um final que nós ficamos tipo oh meu Deus, eu não acredito que isto aconteceu. Mas eu até tenho a dizer que gostei do final e gostei do livro no geral. Acho que não é um livro para toda a gente, porque acaba por ser uma história mais pesada. Não pesada por ser forte, mas pesada por ter muitos pormenores, e que é uma leitura que temos que estar igualmente focados nela e com atenção. Apesar de ser uma escrita bastante acessível, não é completamente fluida, e isso acaba por prejudicar, obviamente, a leitura de muita gente. Mas a meu ver, acho que para mim correu bem, foi um bom livro, não é um livro espetacular e tipo, oh meu Deus, mas é um bom livro. Aconselho. Principalmente se vocês quiserem entrar numa vibe mais Dark Academy. Este foi o primeiro livro que eu li relacionado assim à temática de Dark Academy e achei bastante giro, principalmente esta ligação a estes personagens para mim cativou-me bastante, e para mim um dos pontos que eu mais apreciei foi o facto de Richard, a personagem principal, estar a contar esta história a nós leitores, o que acaba por haver uma maior aproximação de nós com a história e envolver-nos mais relativamente a isso. Então foi bastante interessante. Dei 4 estrelas. De seguida, o livro que provavelmente tenho a opinião mais controversa foi A Cor Púrpura, que eu li para um book club que faço parte. Quando eu disse que ia ler este livro, tive algumas mensagens a dizer tipo, oh meu Deus, esse livro é tão bom. Não sei se foi do facto de ter expectativas muito altas ou algo do género, mas eu não achei assim, uau, que livro. É efetivamente um livro com temas fortes e com acontecimentos que perturbam e que mexem connosco, mas não achei um livro uau. Eu não achei que fosse um livro maravilhoso, é bom, mas assim, nada de especial. Não sei se foi do facto de eu também não ter gostado assim tanto da construção, pelo menos o meu gosto pessoal, eu não gosto muito. Este livro está escrito por cartas. Cada capítulo é uma carta dirigida primeiramente a Deus e depois ela começa a escrever direcionado à irmã Nettie. A maior parte destes personagens são todos negros e conta como a mulher era completamente rebaixada e maltratada nestes tempos. Isso foi um dos pontos que mais me fez confusão, foi o machismo e o facto de maltratarem as mulheres, e só porque sim, só para sentir o ego de macho, que o homem é superior à mulher e que a mulher tem que estar ali nas rédeas. A personagem Sally, que é a personagem principal, fazia muita confusão ao início, o facto dela não se impor, ao facto dela até ter pessoas à volta dela que, mais tarde, porque ela sofreu muito maus tratos desde o início, desde criança, com o padrasto e depois com o marido dela, mas depois com o marido ela até tinha outras mulheres negras à sua volta que não deixavam o marido maltratá-la, e ela mesmo assim achava que isso estava errado e que a mulher se devia submeter e deixar-se levar pelos maus tratos do homem, porque a mulher era supostamente empregada do homem. E isso para mim, eu sei que isto é uma realidade, mas custa-me bastante a engolir, e foi o que mais me chocou nesta história, sem dúvida alguma. No entanto, este livro tem uma reviravolta enorme, incrível, que me agradou bastante, principalmente o final, incrível e magnífico, e foi muito bonito. Ficamos com um sorriso na cara a pensar, Sally, you are the best, tu conseguiste, pá. E é muito bom ver todo o progresso da Sally, mas pronto, no geral o livro é bom, só que não me convenceu a 100%, achei meh. Mas tenho a dizer que estou bastante curiosa com o filme, ainda não o vi, mas quero bastante ver, porque sei que ele recebeu muitos prémios
E acho que isto vai ser um daqueles acontecimentos raros que eu vou preferir o filme ao livro, mas não sei, vamos ver. Dei 3 estrelas e meio a este livro. Por fim, terminei ontem A Sombra do Vento, do Carlos Luís Zafón, e eu deixei o melhor para o fim. Este livro foi tão bom, é tipo as 5 estrelas mais cheinhas de sempre. Eu já tinha lido o Carlos Luís Zafón, comecei com o Marina e fiquei logo mega fã da escrita dele, e este então, quando eu comecei a ler, eu fiquei bolas. Eu já não me lembrava de quão bom é a escrita do Carlos Luís Zafón e fiquei completamente encantada. Deliciei-me totalmente por esta história que tem uma mistura de romance com suspense, tem tudo de bom, o que eu aprecio bastante. Depois a escrita é um plus a esta história que torna tudo muito mais agradável. A Sombra do Vento conta a história de Daniel, que quando ainda é novo o pai o leva a conhecer um espaço que se chama o Cemitério dos Livros Esquecidos, e é nesse Cemitério dos Livros Esquecidos que o pai lhe diz para ele escolher um livro qualquer ao calhas para ficar com ele. E o Daniel depara-se com um livro que se chama A Sombra do Vento, de Julian Carax. O Daniel envolve-se de uma maneira tão grande por esta história de Julian Carax que mexe muito com ele e vai então desenvolver uns quantos mistérios relativamente ao escritor. Começa a descobrir umas coisas relativamente a ele que lhe começam a despertar bastante interesse e o envolve num enredo que, meu Deus do céu! A Sombra do Vento é o primeiro livro de uma série de livros do Carlos Luís Zafón que se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos, e eu gostei bastante desta história porque tem vários mistérios a serem resolvidos que nos deixam bastante intrigados, que nos envolvem de uma maneira que eu fiquei completamente encantada. E é o facto também do Daniel ter se envolvido tanto numa história ao ponto daquilo mexer completamente com a vida dele, e aquilo deu-lhe uma reviravolta. Aquele livro foi fulcral para toda a mudança da sua vida. Isso também mostra muito a potência dos livros que conseguem mexer em nós a esse ponto, e achei isso muito giro e engraçado. Para não falar que este livro tem provavelmente a personagem literária mais fantástica de sempre, o Fermin, que é uma das personagens deste livro. Acho que está tipo no top 3 de melhores personagens literárias. Eu nunca conheci uma personagem literária tão fantástica e completa como o Fermin. Esse foi obviamente também um dos pontos para eu ter adorado esta história. Tenho a dizer que o final deste livro não desiludiu, para mim está fantástico, foi mesmo espetacular. Para quem ainda não me segue no Instagram não sabe, mas eu postei as minhas reações do último capítulo, e tenho a dizer que fiquei bastante emocionada porque esta história envolveu-me de uma maneira tão grande e depois o final é tão delicioso que não dá para uma pessoa se emocionar, não é? Este livro é um dos meus favoritos de sempre. Eu sou fã assumidíssima do Carlos Luís Zafón e da escrita dele. É uma escrita mais dark, que se calhar não é apreciada por tanta gente. Não é uma escrita completamente fluida, é perfeitamente acessível para todos, e também é um daqueles livros, e tal e qual como A História Secreta, que tem pormenores e que é preciso estarmos mais dentro da leitura e mais focados nela. Não te tenho a dizer que é fantástico e que recomendo imenso! Estas foram as minhas leituras do mês de março, que eu gostei bastante e fiquei muito contente com todas elas, e que aconselho todos eles. Basicamente é isso. E pronto, obviamente não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho caso não queiram perder nenhum dos meus vídeos. E obviamente também não se esqueçam de me seguir no Instagram, porque estou sempre lá também a dar os meus reading updates, caso queiram ir acompanhando. Espero que tenham gostado de me ter acompanhado por aqui. Até ao próximo vídeo. Tchau!